Vamos então dar início neste webinar da FLAG. Bom dia, Leonor, também. O meu nome é Nuno Caroço, sou formador FLAG e trabalho também em composição, em pós-produção e composição para diversos estúdios em Portugal e no estrangeiro. Trabalho nesta área há cerca de 20 anos e hoje estou aqui convosco para vos dar um bocadinho uma breve apresentação, quase um teaser, de algum do trabalho de manipulação mais avançada de cor que podemos fazer em aplicações como o After Effects e o Premiere Pro. Normalmente, na indústria de TV e de cinema, a parte da manipulação de cor é uma componente fundamental de vídeo, seja em cinema, seja em televisão. E parte dessa manipulação envolve o isolamento e o tratamento de partes da imagem. Portanto, se por exemplo temos um ator que toda a filmagem está perfeita, mas a sua cara parece um pouco pálida, ou temos que refinar alguma coisa a nível de um background que não está ok em termos de cor, o processo passa por fazer aquilo que chama-se uma correção de cor secundária ou uma correção de cor seletiva. Ora, nesta breve apresentação, nós vamos passar pelo Premiere Pro, depois de seguida para o After Effects, e dependendo do nosso tempo, mais uma vez para o Premiere Pro, para vos dar outro exemplo para finalizar. Podem colocar questões no neste nosso chatbot e no final, por volta das 10h50, 10h45, irei tentar rematar e terminar mais ou menos esta apresentação nessa hora para responder alguma questão que exista mais a fundo que não tenha sido respondida. Normalmente tomo atenção ao chatbot e posso responder alguma coisa na altura, mas se for algo mais complicado, eu prefiro que vocês guardem essas dúvidas para o fim, para vos poder esclarecer. Mais uma vez, obrigado a todos por estarem comigo nesta manhã e vamos já aqui atacar o nosso projeto. Ora, eu estou aqui no Premiere, posso entrar aqui já no modo de edição, e o que vou fazer aqui é começar aqui por importar um vídeo para criar uma nova sequência de trabalho. E basicamente o que temos aqui é este vídeo desta rapariga a andar aqui na floresta. E o que nós queremos fazer, que vai ser o fundamental para este exercício, para este primeiro exercício quase de intro do resto daquilo que vamos ver aqui neste webinar, vai ser isolar aqui a mochila que ela tem nas costas e basicamente dessaturar tudo o resto. Portanto, vamos tentar fazer uma espécie de uma correção de cor muito semelhante àquilo que vemos como filmes como Na Lista de Schindler, ou então no Sin City, onde Na Lista de Schindler praticamente o filme todo é preto e branco, mas já há apontamentos em momentos-chave muito especiais de cores que são isoladas na imagem. No Sin City isso é um bocadinho mais óbvio, o efeito que é mais típico. Aliás, posso mostrar basicamente que isto é o que vamos construir dentro do After Effects. Portanto, temos este vídeo original desta rapariga com este hoodie vermelho e basicamente o que vamos fazer depois no After Effects será transformar a imagem com um look muito mais radical, usando aqui partículas, compondo elementos também, fazendo aqui uma alteração também aos olhos e também uniformizando a imagem com um grão para dar um look mais cinemático e uniforme. Começando então pelo Premiere, onde eu estava, se eu quiser então isolar a cor da mochila e dessaturar tudo o resto, uma coisa que eu posso fazer, um método que eu posso fazer, basicamente consiste em aplicar um efeito que chama-se Leave Color. Portanto, vou aqui escrever no painel de efeitos do Premiere Leave e no Color Correction temos então aqui o Leave Color, que eu vou fazer drag and drop
para o nosso efeito, ou mais simples, para o nosso painel de efeitos dentro do Premiere Pro. Ora, este efeito já é um bocadinho antigo, é muito simples, eu vou-vos mostrar um método mais avançado de atingir o mesmo efeito, mas usando, como digo, tecnologia mais avançada dentro do Premiere Pro. Seja como for, para quem não tem as últimas versões do Premiere Pro, pode usar o Leaf Color para ter um efeito semelhante. Basicamente, o Leaf Color funciona de forma muito simples. Ele pergunta-nos qual é a cor que queremos preservar. Eu vou selecionar dentro da mochila um tom mais ou menos médio, não o tom mais brilhante, não o tom mais escuro, mas um tom médio que existe aqui, mais ou menos por aqui. E a partir daí podemos dizer qual é a percentagem da imagem que queremos descolorir. E ao fazer isto, temos basicamente este efeito. Mas podem ver que não é muito apelativo. O que está aqui não é muito interessante e até está bastante mal feito, muito sinceramente. Isto tem a ver um pouco com teoria da cor. Normalmente, quando temos efeitos como o Leaf Color, ele funciona naquilo que é a gama de RGB. Ora, quando nós temos uma cor, como por exemplo o azul é informação de cor, mas nós podemos ter tons de azul, como azul claro, azul médio, azul escuro, um azul mais esverdeado, um azul mais céu, um azul mais marinho, mas tudo isso é azul. Ora, a gama RGB é demasiado precisa para conseguir capturar nuances de cor. Portanto, o que é que temos que dizer ao Leaf Color, eu vou fazer um zoom um pouco maior na imagem, é que em vez de usar uma gama tão limitada como o RGB, precisamos de informar que ele vai capturar o tom principal, o hue neste caso, com todas as nuances que fazem parte dessa norma. Portanto, vou aqui mudar para hue, e ao mudar para hue, vocês veem que já temos a mochila completamente selecionada. Basicamente RGB e Hue, todos os nuances da mochila ficam aqui já preservados. Eu vou fazer aqui um Fit. E basicamente o que queremos aqui manipular também é um pouco de tolerância. Se vocês aumentarem a tolerância, vão acrescentar muito mais tons, mas se diminuírem a tolerância, vão acrescentar aqui muito menos tons de seleção. O truque aqui que vos aconselho, se trabalharem com o Leaf Color, caso não tenham, como digo, uma aplicação do Premiere Pro mais recente, é diminuírem um pouco o Leaf Color e aumentarem mais o Edge Softness. Basicamente é uma espécie de blur na seleção para que o efeito se torne mais subtil e tenha um blending um pouco melhor. Portanto, vou pôr aqui uma tolerância talvez de 10 e vou pôr aqui um Edge Softness mais ou menos de 2. E ao fazer isto, tenho perfeitamente a mochila isolada e o resto dessaturado na imagem. Como veem, não é um efeito complicado de fazer dentro do Premiere Pro. Eu vou aqui só dizer que quero a imagem em loop, para que todo o vídeo esteja em cache de memória. Agora, há uma forma mais interessante de fazer este efeito e muito mais avançada. Porquê? Porque permite uma manipulação também muito mais detalhada e muito mais completa. E vamos ver isso também. Então, eu vou aqui apagar este efeito e vou mudar o meu painel e o meu workspace de editing para Color. Ora, e neste modo Color, eu vou aqui dar um pouco mais de espaço para podermos ver o que é que temos aqui. Neste modo Color, o que temos aqui dentro do Premiere é um motor literalmente de render e de manipulação de cor. É um motor de color grading, que se chama Lumetri Color. Ora, o Lumetri Color já vem incluído no Premiere desde umas quantas versões atrás, não é propriamente recente, mas cada vez que a Adobe lança um update,
ele vai sendo amplificado, melhorado, acelerado, porque a Adobe também tem uma parceria com a NVIDIA, de modo que se vocês tiverem placas gráficas NVIDIA, ele tira proveito de todo esse processo. Desse modo vocês conseguem manipular cor, basicamente em qualquer resolução, atingindo, por exemplo, resoluções como 8K, que é a resolução de IMAX em termos de manipulação de cor, ou resoluções ainda mais avançadas, e tudo em tempo real. Ora, o Lumetri Color também tem outra vantagem. Ele está ligado àquilo que chama-se o Adobe Sensei. O Adobe Sensei é um sistema de inteligência artificial que, em algumas ferramentas da Adobe, Photoshop, After Effects e Premiere, ele tenta ler uma determinada seleção usando algoritmos de inteligência artificial. Em alguns casos, não neste que eu estou a demonstrar, mas, por exemplo, se eles quisessem fazer uma correção de cor mais avançada, ou uma manipulação mais avançada, por exemplo, ao rosto de uma pessoa, poderiam fazê-lo usando esses algoritmos. Neste momento, não vou demonstrar-vos isto porque não é o objetivo principal deste webinar. Mas neste caso eu quero mostrar como é que eu posso, dentro do Lumetri Color, fazer aquilo que eu fiz há pouco, mas usando efeitos que são acelerados por hardware e que permitem sempre um output mais preciso e mais em tempo real. Ora, o Lumetri Color é bastante divertido de nós trabalharmos. Ele parte de princípios simples, que é a ordem de composição, em que nós começamos por uma correção básica e depois passamos por uma correção de cor criativa, uma correção de cor mais detalhada e geral. Depois podemos isolar cores, refinar essas cores e acrescentar uma vinheta. Portanto, basicamente, vocês começam de cima para baixo. Neste caso e para este exemplo, eu vou saltar aqui uma série de alterações, porque eu quero mostrar-vos algo que é capaz de levar um pouco mais tempo no After Effects, e vou saltar aqui para o Curves, que é o ajuste que nós queremos. Ora, o Curves tem um controle similar para quem está habituado ao Photoshop, ao After Effects, mas também ao Premiere. Temos aquilo que são o RGB Curves, onde nós podemos manipular basicamente o brilho e contraste. Mas aquilo que eu quero, na verdade, é ir a este controle que diz Hue Saturation Curves, e temos um subcontrole que diz Hue versus Saturation. Ora, isto aqui é basicamente muito poderoso. Porquê é que faz este controle? Este controle, de uma forma assim simples, para vos explicar, consegue isolar uma cor e nessa cor isolada ampliar a saturação ou diminuir a saturação. Portanto, através da escolha de uma cor, de um hue, nós conseguimos ampliar a saturação desse hue ou diminuir a saturação desse hue. Portanto, eu vou para um ponto aqui na minha timeline onde o enquadramento seja um bocadinho maior. Pode ser mais ou menos aqui. E vou aqui pôr a imagem em 100%. E vou aqui ao Color Picker deste Hue versus Saturation e encontrar mais ou menos um tom médio, que pode ser por aqui. E neste momento, então, o Premiere Pro isolou essa cor, como podem ver aqui deste lado. Eu vou aqui só ampliar um bocadinho mais o meu workspace, para poderem ver. Então, o que eu agora posso fazer é, a partir do momento que tenho esta seleção, posso refinar esta seleção e eu poderia, se quiser, dessaturar a seleção ou aumentar a seleção. Portanto, basicamente, nós podemos aumentar a saturação pondo esta seleção no máximo ou desaturando pondo essa seleção para baixo e no mínimo. Mas eu não quero fazer isto, eu quero desaturar tudo o que está à volta, mantendo a cor original. Então o que eu faço é dizer para todos os tons que estão fora, neste caso para a esquerda ou para a direita desta seleção, sejam desaturados. Com isso, eu vou entrar neste modo que é com o Pen Tool e vou marcar um vértice aqui no início e puxar tudo para baixo. E vocês já veem que ao puxar tudo para baixo, o resto da imagem já está desaturado. Mas eu quero refinar isto aqui um bocadinho mais.
Portanto, vou fazer outro vértice mais ou menos aqui. E desaturar toda esta gama também. E aqui um pouco também vou desaturar. Portanto, com isto eu tenho o mesmo efeito que vimos no Leaf Color, mas de uma forma muito mais precisa e inteligente também. E eficiente e rápida, visto que o Lumetri é acelerado por hardware. Depois disto, eu poderia fazer qualquer outro tipo de correção de cor secundária aqui. Por exemplo, eu posso, por que não, aplicar aqui uma vinheta com um pouco mais de feather, um pouco mais arredondada. E já agora poderia também ir aqui aos meus RGB Curves e dar só um pequeno toquezinho maior. Já agora, um pequeno pormenor, vocês não precisam ficar presos por apenas uma instância do Lumetri Color. Portanto, imaginem que vocês querem selecionar ou querem fazer mais modificações e um controle não é suficiente. Vocês podem simplesmente ir aqui ao painel de efeitos e no painel de efeitos ir buscar aqui dentro do Video Effects, Color Correction, um segundo Lumetri. E como podem ver, eu tenho um primeiro Lumetri onde isolamos a cor e posso ter um segundo onde faço, por exemplo, outro tipo de correção de cor totalmente diferente, mantendo a anterior. Portanto, permite-me sempre fazer um stack de efeitos, mantendo aquilo que vocês construíram. Ora, isto então é dentro do Premiere Pro. Vamos agora saltar para o After Effects e fazer algo muito mais avançado também dentro de uma aplicação que mistura correção de cor, motion graphics e pós-produção, composição e efeitos especiais. Portanto, o After Effects acaba por ser um canivete suíço extremamente poderoso e extremamente versátil usado na indústria. O After Effects não é só uma aplicação de motion graphics, é também uma aplicação bastante poderosa para composição e para pós-produção. Ora, eu vou fechar este projeto de Premiere Pro temporariamente e vamos saltar aqui para dentro do After Effects. Ora, dentro do After Effects eu vou aqui importar parte dos elementos que vamos trabalhar hoje. Portanto, será aqui este vídeo e este still. Ora, o vídeo que nós temos aqui neste momento tem um pequeno fade-in, é este que está aqui. Ele foi filmado com uma câmera de película, portanto eu tenho que informar ao After Effects que o vídeo tem velocidade de película, que são 24 fotogramas, e a partir daqui eu posso pôr numa nova composição. Ora, vou chamar a esta layer, porque o After Effects funciona numa lógica de layers um pouco como no Photoshop, BKG, que é a abreviatura de Background. E parte do efeito aqui que vamos fazer de uma forma mais avançada será recortar aqui o corpo da nossa atriz para poder compor elementos atrás dela. Portanto, isto no Photoshop é uma coisa que se há muitos de vocês sabem fazer e é relativamente simples, mas em termos de vídeo nós temos muito mais tipo de controlo e de dificuldade técnica, porque numa imagem, no sistema europeu, 1 segundo tem 24 fotogramas, tem 24 imagens. Portanto, o que nós vamos fazer aqui é um processo que chama-se efeitos especiais de rotoscopia. Em algumas vezes a rotoscopia é um processo totalmente manual, onde se tem que recortar, por assim dizer, cada imagem peça a peça, fotograma a fotograma, mas no caso do After Effects podemos recorrer também a ferramentas que conseguem automatizar o processo de recorte, o processo de rotoscopia, também ele assistido em alguns casos por AI, através desse sistema do Adobe Sensei, que é de inteligência artificial. Então,
vamos fazer exatamente isso. Eu vou recortar esta rapariga, para isso vou duplicar o meu background e vou chamar-lhe a isto, pode ser Actress Solo. E vou desligar a leira de baixo e vamos passar pelo processo de recortar então o corpo dela. Então, para recortar o corpo dela, eu vou usar uma ferramenta que chama-se o Rotobrush, que já existe no After Effects há vários anos. Portanto, vou clicar aqui no Rotobrush, entrar no modo de pintura dentro do After Effects, porque o After Effects também permite fazer dentro do After Effects algum tipo de pintura digital. E basicamente o que vou fazer é pintar à volta da silhueta de forma rude, como estão aqui a ver, não estou a ser super preciso, uma linha que vai indicar mais ou menos o corpo que existe ali. Ora, e com isto o After Effects detectou e isolou basicamente o corpo da rapariga. O que eu vou dizer então aqui é que esta seleção pode-se propagar até ao início da minha timeline, portanto no shot inteiro. E agora, como o Rotobrush é uma ferramenta pesada, eu vou fazer um cache de todo este processo de cálculo e de detecção que o After Effects está aqui a fazer. Portanto, vou pôr toda esta informação agora para a memória. Podem ver esta linha verde a começar a crescer. Significa que a informação foi agora alocada na memória. Eu vou fazer um RAM Preview para ver se este outline está completamente preservado e podem ver que, mesmo havendo um fade in, podem ver que o outline acompanha o movimento que temos na nossa atriz. Ora, juntamente com isto, eu quero fazer uma espécie de um refinamento, um pouco como o Refine Edge do Photoshop, ou do Refine and Mask que ele tem. Portanto, eu vou refinar a minha seleção, principalmente nesta zona que está aqui do cabelo. Portanto, vou chegar aqui ao Refine Edge Tool e basicamente informar o After Effects que ao longo desta linha que está aqui, que eu vou indicar agora, eu quero que ele faça um pequeno controle para refinar isto. Mais ou menos por aqui. Ok? E ele acabou de refinar a seleção e podem ver que o cabelo encontra-se nesta visão de raio-x bastante mais detalhado. Agora, eu estou mais ou menos satisfeito com esta seleção, porque também não temos muito tempo para refiná-la mais. Portanto, vou basicamente fazer um cache disto tudo. Vou informar o After Effects para me recalcular tudo isto que está para a memória. E ele vai fazer aquilo que chama-se um freezing. O freezing basicamente é assumir a transformação que existe dentro deste efeito, porque este efeito pesa de facto um pouco na memória e no processamento do computador. Portanto, se fizermos isto agora, todos os nossos efeitos vão ser muito mais simples de ser processados. Ok? E agora, quando for para a composição principal, vão ver que temos a nossa atriz perfeitamente recortada. Eu vou simplesmente dizer que quero, dentro do controle do efeito, fazer um pouco de suavização, um pouco de feather e dar-lhe um pouco mais de contraste na seleção também, para ser uma seleção um pouco mais refinada também. Talvez um feather um pouco maior. Um bocadinho menos aqui. E parece-me que já está muito melhor. Então, com isto, o que é que nós podemos fazer? A partir do momento que temos a rotoscopia feita, qualquer elemento que eu tenha, como por exemplo um texto, eu posso pôr atrás da nossa atriz. Um bocadinho na lógica de Photoshop, a única diferença é que tudo isto aqui está animado, em vez de ser uma frame parada, é uma frame em movimento. Então vamos continuar com o nosso processo de composição. Eu quero converter o background neste momento para preto e branco. Portanto, vou chegar aqui ao background e vou dizer que quero aplicar um tinte. E temos uma conversão para preto e branco feita de forma mais automática. Também poderíamos aplicar aqui um efeito de black and white, tal como existe no
Photoshop. Portanto, a mesma lógica, um ou outro, aqui neste momento não seria muito importante. Agora, o que vou fazer aqui também é duplicar esta layer, nossa atriz solo, que está recortada. Porquê? Porque eu quero que o corpo interno da atriz, portanto esta área de pele, onde está o rosto, o cabelo, o corpo, etc., esteja a preto e branco, mas eu não quero que esteja a preto e branco o resto do hoodie. Portanto, se eu aqui na layer da atriz aplicasse um tinte, tudo o resto seria convertido. É claro que eu poderia também, já agora, se tem essa curiosidade, aplicar um efeito de Leave Color. Portanto, eu poderia também, tal como pusemos no Premiere, eu poderia aqui escolher um Leave Color e aplicar aqui um Hue e fazer uma desaturação. Mas eu quero mostrar-vos outro método de fazer isto com um pouco mais de controlo e de qualidade. Portanto, o que eu vou fazer aqui é duplicar, como acabei de fazer agora, acabei de duplicar a layer da atriz e vou aqui com a Pen Tool, vou recortar e fazer uma máscara mais ou menos aqui no interior onde está o cabelo dela, mais ou menos por aqui. E isolar a parte do corpo. Muito bem. E agora o que acontece é o seguinte. Ao fazer esta seleção, esta máscara, é um bocadinho usando a lógica de Photoshop. Eu vou apagar aqui o nosso efeito de rotobrush, porque não precisamos dele para esta layer. Temos então o corpo aqui isolado. Mas acontece aqui um problema. É que a nossa footage, o nosso vídeo está-se a mexer. Portanto, o que eu quero fazer é fazer esta máscara acompanhar o movimento da nossa atriz. Portanto, vou pôr aqui a máscara em None para vermos o que está a acontecer. Portanto, há um desvio. Eu quero que a máscara acompanhe o movimento da atriz. Então, vou dizer para o After Effects fazer esta máscara acompanhar o movimento. Vou clicar aqui com o botão direito, dizer que quero fazer um track esta máscara. E pode ser, por exemplo, a posição, escala, rotação e deformação, que é o skew. E vou dizer para ele acompanhar todo o movimento. E ele faz isso. E ao fazer isto, podemos ver que a nossa máscara agora acompanhou o movimento todo que tínhamos no vídeo. E agora, se puser a máscara outra vez no modo aditivo, temos o corpo da atriz isolado, mas a acompanhar o movimento. E eu agora posso aqui aplicar de novo um tinte, ou por exemplo, posso aqui aplicar um black and white, que é o mesmo filtro de correção de cor que existe dentro do Photoshop. Então temos aqui o corpo, temos aqui uma outra layer que é propriamente dito o hoodie, e temos o nosso background isolado. E já podem ver que isto começa já a tomar alguma forma dentro do processo que queremos criar aqui. Ora, eu vou criar aqui agora uma Adjustment Layer. E as Adjustment Layers seguem uma lógica como existe dentro do Photoshop. E vou aplicar nesta Adjustment Layer um efeito de Lumetri. Porque o Lumetri existe tanto no Premiere, como acabámos de ver em instantes, mas também existe dentro do After Effects. Portanto, podemos trabalhar com o Lumetri em ambas as aplicações. Portanto, vou aqui ao separador de correção de cor e vou-lhe aplicar-lhe aqui um Lumetri Color. Ora, o Lumetri Color também vem aqui no modo criativo, com vários presets de looks. Portanto, eu posso chegar aqui a este drop-down que diz Look e, por exemplo, aplicar-lhe aqui, vamos lá ver, um preset. Pode ser aqui este Iron Low Dynamic Range, porque estamos com uma footage que não é de High Dynamic Range. E a partir do momento que temos esse look aplicado, podemos ver que o nosso vídeo já começa a tomar aqui mais e mais forma. Ora, nós podemos também regular a intensidade do nosso look, para mais ou para menos. Neste momento, 100 já me parece bem. O que eu vou fazer aqui
é aumentar um pouco o brilho e o contraste da layer que tem o hoodie. Portanto, vou aqui aplicar-lhe um curves e aumentar um pouco aqui a saturação do vermelho e o contraste. Já me parece ok. Vou aqui ao Adjustment Layer e vou-lhe aplicar também aqui um controle de noise para uniformizar um bocadinho o nosso composite. Portanto, vou aqui a Noise and Grain, aplicar-lhe um noise, pode ser um noise com valor basicamente 5. Podem ver um bocadinho aquilo que existe sem noise, com noise. E o noise é particularmente útil não só para dar aqui um aspecto gráfico mais cinemático, mas também para uniformizar elementos diferentes da nossa composição. Eu vou temporariamente desligar aqui a nossa Adjustment Layer e vou aqui aplicar este JPEG que eu tenho para simular um bocadinho a luz que entra de um reflexo de umas janelas. Agora podem ver que este JPEG aqui não está muito bem recortado. Eu vou sobrepô-lo a esta área de luz, mais ou menos por aqui, e vou aplicar aqui um Blending Mode. Aliás, vou aplicar aqui duas coisas. Primeiro vou aplicar aqui uma máscara para isolar melhor esta mancha de luz, um bocadinho usando a lógica de Photoshop. Vou fazer uma seleção e nessa mesma seleção vou aplicar-lhe um feather. Pode ser um feather para aí de 40, para suavizar a integração dos dois elementos. E vou chamar isto Light. Mas também eu posso, dentro do After Effects, trabalhar com Blending Modes, tal como existe no Photoshop ou até no Illustrator ou no Premiere Pro, porque também podemos trabalhar com Blending Modes. Portanto, neste caso eu quero aqui aplicar um Blending Mode que me faça anular toda a sombra, adicionando o brilho. Portanto, vou aqui aos Blending Modes e vou pôr um Screen, ou talvez melhor ainda, um Add. Ok? E já me parece um bocadinho melhor. Agora, existe aqui uma deformação nesta layer de luz que eu não estou aqui a gostar, porque não está a bater muito certo com o enquadramento que eu tenho aqui na minha imagem. Portanto, eu vou aplicar a esta layer um efeito de distorção de corner pin. Pensem no corner pin um pouco como o warp que existe dentro do Photoshop. E para isso, então, eu vou agora distorcer estes cantos para me compor melhor a layer na nossa imagem. Ora, parece-me bem. Perfeito. Vou ligar tudo. Portanto, neste momento, este é o efeito que nós temos. E vamos aqui acrescentar algumas partículas para tornar um bocadinho este ambiente também um pouco mais tipo Sin City. Ora, no After Effects temos bastantes sistemas de partículas, temos, se não me engano, cerca de 10 ou mais motores de partículas internos, mas eu quero fazer isto de uma forma aqui muito eficaz e muito simples, portanto vou criar um sólido preto, pode ser do tamanho da nossa composição, e vou aplicar aqui um efeito de neve. Ora, não se vê muito bem o efeito ainda, portanto eu vou subir a opacidade, ele está lá, está muito subtil, eu vou subir a opacidade para conseguirem ver, ele está aqui, até vou usar uns levels para conseguirem ver ainda melhor nos vossos ecrãs, aqui temos, portanto. Agora, o que acontece é que esta neve que temos aqui está muito rápida e está com forma de neve, propriamente dito. O que eu quero aqui é simular poeira. Então, basicamente, partículas de poeira quase não têm densidade, quase não têm gravidade. Portanto, vou aqui e dizer que quero a velocidade talvez a 5. E vocês já veem que elas praticamente agora não caem. Talvez eu vou pôr um bocadinho mais, vou pôr 10. Vou pôr cerca de 8000... Vamos lá ver aqui, 8000, eu pus aqui 800. É um bocadinho a gosto. Pode ser, vou dar-lhe aqui um bocadinho de dinâmicas de vento.
e vou dar-lhe um spread maior para elas espalharem-se um pouco mais e podem ver que neste momento, se conseguem ver com o stream, com a velocidade de stream, mas temos este efeito aqui a acontecer. Ora, eu agora vou compor as nossas partículas também com um blending mode, vou pô-las em screen. E podem ver que elas estão à frente da nossa atriz, na verdade eu quero pô-las atrás da nossa atriz, portanto vou pôr aqui Dust e pôr todas estas partículas atrás do corpo da atriz. Vou agora também melhorar um pouco o brilho e contraste, porque não me interessa ter um contraste tão grande. E podem ver que existe um fade-in que temos que recriar. Portanto, vou aqui à minha layer de Dust, à minha layer de Light, e vou aqui animar basicamente a opacidade usando uma transição. E animar essa transição para fazer raccord, fazer match com o efeito que nós temos de fade-in que existe no próprio vídeo. Vou pôr um bocadinho mais para a frente, talvez um bocadinho mais longo. Algo por aqui, parece-me bem. Agora, por último, o que eu quero fazer também aqui, só um bocadinho para rematar, eu vou querer pôr umas partículas também. Mais uma vez vou pô-las um pouco menos transparentes, assim parece melhor. Mas vou querer pôr umas partículas a imitar profundidade de campo à frente da nossa atriz. Vou duplicar a layer de Dust, pô-la à frente de tudo e vou fazer um scale grande a esta layer. E para isso vou usar um filtro de transformação. Vou aplicar aqui um transform e vou aumentar talvez para 700% estas partículas, 600. Vou aumentar também o contraste. Ele fica aqui um bocadinho feio, mas não é esse o objetivo. O objetivo é desfocá-las. Portanto, eu vou aproveitar esta escala que elas têm agora para usar um filtro para simular aqui profundidade de campo. Então, o filtro que eu vou utilizar também existe na lógica de Photoshop. É o Camera Lens Blur. Não existe exatamente o filtro com o mesmo nome, mas é parecido. E vou aqui aumentar o efeito para verem que temos então estes efeitos de hexágono que simulam o diafragma de uma lente de câmara. E ao pôr isto, já podem ver que ao ficar à frente de tudo, temos então, em algumas áreas em cima do corpo da atriz, estas partículas a simularem profundidade de campo. Ora, eu só não quero que elas estejam no mesmo ponto onde estejam as outras partículas, portanto eu vou desviar a posição desta layer um pouco para a direita e um pouco para cima para elas não ficarem com a mesma posição das partículas que estavam em baixo. É um pequeno pormenor. Agora, por último, vamos aqui isolar aqui os olhos da nossa atriz. Portanto, eu vou aqui à layer do corpo, vou duplicá-la. Quando vocês duplicam uma instância dentro do After Effects, não estão a duplicar o ficheiro original. Portanto, vocês podem importar um ficheiro uma vez, duplicá-lo dentro do After Effects 20 vezes, e isso não significa que estejam a incrementar o ficheiro 20 vezes. Portanto, é algo bastante útil para vocês trabalharem com cópias de ficheiros importados, porque não incrementam o espaço em disco duplicando um ficheiro. Então, eu vou aqui para a última frame e vou aqui pôr uma seleção com uma máscara à volta aqui do olho. Vou pôr esta máscara temporariamente no modo None, que é basicamente o modo None significa que não temos efeito. E vou dizer para o After Effects fazer o seguimento desta máscara ao longo do vídeo. E como podem ver, ele faz isso automaticamente. Inclusivamente umas quantas frames após o fade out. Vou fazer o mesmo para o olho da direita. Mais ou menos por aqui. Não estou a ser muito preciso, eu sei. E vou repetir o processo.
Ok. E agora, ativando as duas máscaras, temos ali o olho isolado, que agora precisa ser refinado. Portanto, vou dar-lhe um pequeno feather. E vou aqui também comprimir a máscara cerca de talvez menos 2 pixels ou menos 3. Só para ser ali um pormenor, talvez um bocadinho menos. Vamos por aqui menos 4. E um feather mais pequeno, talvez 5 e 5. E aqui talvez menos 2. Ok. E vou combinar também esta layer, que são os olhos, com Blending Mode. Pode ser de Screen também. E assim os olhos vão ter um pouco mais de presença do que aquilo que tinham há pouco. Vou fazer aqui um fit. E agora vamos ver como é que está o nosso resultado. Portanto, podem ver que temos já o nosso composite feito. E para rematar esta parte de After Effects, vou-vos mostrar uma forma que vocês poderiam querer de basicamente alterar a cor do hoodie para qualquer outro tom diferente. Só deixá-lo calcular um bocadinho até ao fim. Para poderem ver em tempo real. Ok, está quase. Ok, e aqui temos em tempo real todo o nosso composite. Ora, então, as duas coisas que vou fazer aqui, uma delas não é muito importante, é só estética, mas vou pôr menos partículas aqui em campo, porque são demasiadas. Portanto, vou pôr metade. Como é que eu faço aqui um cálculo de metade? Simplesmente vou ao número que diz flakes e faço uma divisão por 2. Portanto, barra 2, e o After Effects é como uma calculadora. Ele divide logo o valor por 2. E então, vamos aqui à layer do hoodie. Vou isolá-la para poderem ver esta layer isoladamente e vou aplicar aqui um Color Correction e vou dizer Change Color. Portanto, aqui o objetivo é mostrar-vos que vocês poderiam isolar aqui uma área só desta imagem. Portanto, eu vou dizer qual é a cor para alterarmos, é esta cor do vermelho. Vou dizer para ele utilizar a informação de Hue para ir buscar todos os tons de vermelho que existem no hoodie. Vamos ver aqui a informação que estamos a isolar é basicamente esta. Portanto, vou aumentar um pouco o softness, vou diminuir a tolerância. Basicamente isto está ok. Eu vou só aqui dar um toquezinho adicional. E aqui basicamente vou fazer um Hue Transform. E basicamente com um clique de vermelho temos verde, ou então um amarelo, ou então um azul. Então, vou pôr aqui outro tom. Pode ser um tom mais alaranjado. E temos o nosso efeito construído. Vou só aqui pôr uma resolução mais pequena. E com isto, a parte da After Effects está terminada. Portanto, fizemos aqui um look bastante típico como numa produção de cinema, como no caso do Sin City, onde temos uma correção de cor seletiva, mas fomos ainda mais além, recortámos elementos gráficos da imagem, criámos partículas, compusemos aqui efeitos de luz. Eu poderia também, como mostrei há pouco, ter posto outro elemento atrás da nossa atriz, um pouco ali. Neste caso, aqui assim.
Isto é a vantagem um bocadinho de tecnologia de rotoscopia, que hoje em dia, como vos acabei de indicar, pode ser assistida, aliás, é assistida via GPU, mas também, quando vocês têm uma conta de Creative Cloud, é assistida através de Adobe Sensei. Então, só para rematar nestes 15 minutos, rapidamente vamos voltar aqui para o Premiere, porque temos muito pouco tempo e eu gostaria de responder algumas questões que vocês podem ter. Então, vou aqui ao Premiere mais uma vez e vou-vos mostrar aqui dentro do Lumetri Engine o que é que vocês podem fazer aqui um pouco mais antes de responder às vossas questões. Ora, eu estou aqui no modo do Workspace Color. Normalmente muitos de vocês trabalham no Workspace Editing, mas isto é um preset já para cor, em que o Lumetri Color aparece logo aqui automaticamente. E podem ver que esta footage aqui está bastante deslavada e é algo bom que esteja assim, porque ela foi corretamente filmada, e é por isso que tem este look deslavado, para preservar todos os tons. Preserva todos os brilhos e preserva todas as sombras. Agora, nós temos que informar o Premiere Pro que esta footage em particular foi filmada com um determinado tipo de câmera. Portanto, vamos aqui ao Input LUT e dizer que este clipe em particular foi filmado com uma câmera Alexa. E então, ao fazer isso, com um clique, temos os brilhos corrigidos para vermos de uma forma um bocadinho mais correta. Agora, mesmo assim, aqui a cabeça do cavalo está com um tom muito quente e nós precisamos fazer algo que chama-se o equilíbrio dos brancos, ou o white balance. Portanto, vamos informar ao Premiere que no mundo real, aqui a cabeça do cavalo é um branco puro, não é este tom quente que está aqui. Portanto, vou aqui ao white balance e vou fazer um pique desta cor. E com isso, agora esta parte do cavalo já é branca e o céu está corretamente azul. Ora, eu posso depois, de seguida, a partir do momento que terminei a correção de cor básica, ir à correção de cor criativa. E posso aqui começar criativamente agora a aplicar um preset. Eu poderia fazer isto, aplicar um vário preset. Vocês têm aqui estas setas onde vocês podem também ver os vários presets que podem aplicar numa imagem, mas eu aqui não quero aplicar um preset. Eu quero literalmente começar manualmente aqui a criar aqui um conteúdo. Portanto, vou dizer que quero tintar as sombras um pouco mais frias e quero pôr os meus highlights um pouco mais quentes. Também posso ir aqui ao Control de Curves, aplicar-lhe um brilho e contraste como fiz há pouco. Mas também posso ir aqui às minhas Color Wheels e dizer que quero as minhas sombras um pouco mais claras, um pouco mais azuis. Quero os meus meios tons um pouco mais quentes, um pouco mais escuros. Portanto, é claro para cima, mais escuro para baixo. Portanto, aqui estou a manipular os meus meios tons. E os meus highlights eu vou pôr um pouco mais escuros também e um bocadinho mais frios. Ora, eu também permito fazer aqui no Lumetri Color uma correção de cor secundária. E temos aqui um controle que chama-se o Key. Neste Key, vocês podem isolar uma cor e depois corrigi-la localmente. Quer dizer o quê? Por exemplo, eu quero corrigir aqui o céu. Portanto, vou escolher aqui um tom médio do céu, pode ser este. Vou mudar o preset de visualização para Color Black and White, para poder ver exatamente o que é que estou a isolar. E vou acrescentar no Color Picker Plus um pouco mais de tons. Vou aqui acrescentar este, acrescentar um tom médio, aumentar e aumentar mais um pouco. E basicamente com isto tenho o céu todo refinado. Vou aplicar-lhe um denoiser para me limpar o noise da imagem. Vou-lhe aplicar-lhe aqui um blur. E agora vou desligar a seleção Black and White. Depois de estar feito, eu posso dizer então que quero que aquela seleção seja mais escura. Podem vir aqui, mais clara, mais escura. E quero um pouco mais saturada de azul. Eu vou exagerar para que vocês consigam ver também. Portanto, mais claro, mais escuro. Sim, basicamente, aqui estou satisfeito. Por último, vou aqui mostrar-vos uma coisa antes de responder às vossas questões. Eu quero criar aqui uma vinheta
mas eu quero criar uma vinheta que acompanhe o movimento do nosso ator a cavalo. Portanto, vou fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente para rematar este exemplo e este exercício. No meu painel aqui de efeitos, eu vou aqui ao Video Effects, Color Correction, e vou pôr um segundo Lumetri Color. Como vos disse, vocês podem fazer stack, podem acrescentar mais efeitos. E vou aqui, até aqui à última frame. Vou dizer que quero fazer um loop da pré-visualização. E vou criar uma máscara aqui elíptica, que vou aqui ampliar, mais ou menos por aqui. E vou pôr uma máscara elíptica mais ou menos aqui na silhueta do nosso ator. E vou dizer para o Premiere Pro fazer esta silhueta, desculpa, não é silhueta, fazer esta máscara acompanhar o movimento. Portanto, simplesmente vou dizer-lhe para ele, basicamente, analisar o movimento da frame onde estou para trás, para a esquerda. Ok? Ele acabou, portanto podem ver que a máscara agora segue automaticamente o movimento. Eu vou dizer então que quero ir aqui às curvas e quero pôr aquele interior. Na verdade não quero o interior, eu quero o exterior, mas já vos mostro como controlar isto. Com mais brilho e contraste, simulando aqui uma vinheta. Então o que eu quero é dizer que este segundo Lumetri não quero que afete o interior da máscara, quero que seja invertido para afetar o exterior. E com isto temos este efeito. Agora temos ali um recorte não muito bonito, portanto eu vou dizer que esta máscara tem um feather muito maior. E vou expandi-lo um pouco. Controlamos assim a nossa vinheta. E com isto temos o efeito completamente produzido, rapidamente. E de uma forma que é acelerada por hardware. Ora, tudo aquilo que estou aqui a mostrar é matéria que vocês podem aprender em alguns dos cursos da FLAG, nos cursos de After Effects ou de Premiere, respectivamente, no modo inicial ou, dependendo da escala de complexidade, nos modos de cursos mais avançados. Portanto, espero que tenham gostado. Eu vou aqui agora fechar isto aqui para responder aqui algumas das vossas questões. Caso tenham questões para mim, seja de After Effects, seja de Premiere, espero que tenham achado interessante. Espero que tenham aprendido também alguma coisa nova para quem já mexeu e tenham percebido possibilidades de ambos os programas. E podem colocar qualquer questão se tiverem então curiosidade. Obrigado, Carlos. Obrigada, Marta, também. Obrigado, Miguel. Ambas as aplicações são bastante versáteis. Já agora, vocês podem também fazer motion graphics no Premiere Pro, não de forma tão avançada como no After Effects, mas também é possível. A vantagem do fazer motion graphics no Premiere Pro é que, em alguns casos, ele pode ser feito em tempo real. No caso do After Effects, ele é um bocadinho como um canivete suíço, portanto, o After Effects é publicitado como uma ferramenta de motion graphics, mas na minha profissão, portanto, eu sou compositor há cerca de 20 anos, que trabalho nesta indústria, e o grosso do meu trabalho, a grande fatia do bolo do meu trabalho, é trabalhar exatamente com efeitos especiais de pós-produção e de composição. Portanto, o After Effects também permite fazer isso e usando, por exemplo, todo o processo da Creative Cloud, comparativamente com outras ferramentas da indústria, acaba a ser uma aplicação muito versátil e muito mais em conta, porque quando vocês têm a Creative Cloud, vocês não estão a comprar apenas um programa, estão a comprar um pack de programas. Portanto, relativamente com outras ferramentas concorrentes, tem esta vantagem. Ora, só ler aqui a pergunta do Gonçalo Novaes. O track, Gonçalo, é sempre feito. Obrigado, Sofia. Gonçalo, o tracking é sempre
perfeito nunca é na primeira frame, nem nunca é na última frame. Tu podes fazer o tracking onde quiseres. A lógica é esta: o tracking deve ser iniciado na frame que contém a melhor informação de imagem. Portanto, no caso do Premiere, no caso da mochila, eu fiz mais ou menos a meio, porque no caso do Premiere, da mochila, a meio a mochila tinha a maior e a melhor qualidade de informação. No caso do After Effects, no caso da rapariga, eu fui à última frame porque nós tínhamos um fade-in. Na frame 0 a rapariga não aparecia. Portanto, fui à última frame, basicamente, e em que a rapariga estava com o fade-out completo e com o corpo todo apresentado, e disse que aquela frame seria a frame onde iniciar porque tinha a melhor qualidade de informação e a melhor quantidade de informação. Portanto, não tens que fazer sempre o track do fim para o início ou do início para o fim. Em termos de produção, podes fazer o tracking no início, no fim ou ao meio. A lógica é sempre, fazes o track, inicias o track na frame que tem o teu objeto com a melhor clareza de informação visual. Portanto, mais nítido, por inteiro, em vez de ser cortado. É essa a lógica. Obrigado, Sofia, mais uma vez. Obrigado eu. Portanto, já sabem que é simples encontrarem nas redes sociais ou de qualquer forma, se quiserem saber mais sobre mim. Nuno Caroço é um nome muito prático, profissionalmente de encontrar. Qualquer questão com a Flag nos cursos oferecidos é contactar a Flag, que está sempre ao vosso dispor para qualquer questão relacionadamente com os cursos que oferece. E com o tipo de matérias também que abrange. Espero que tenham gostado deste webinar. Vão haver muitos mais. Podem sempre consultar o site da Flag para ver que outros webinars vão existir em termos de produção. Eu, da minha parte, só tenho que agradecer toda a vossa participação e toda a vossa presença aqui também. E a vossa curiosidade também neste tópico que eu vos dei. Super expresso, eu sei que foi muito rápido, mas 1 hora é sempre tão pouco, mas fico contente de saber que tenham gostado. Portanto, seja através de quererem saber mais sobre mim e sobre mais a minha profissão, podem me encontrar, ou então tudo que seja na Flag, podem sempre recorrer à desk e à Secretaria da Flag para esclarecer todas as vossas dúvidas